I used to wonder if I ever could be loved. Never gonna live up. Should I give up? Will I ever be enough? What I didn't understand is you love me as I am. I don't care what anybody thinks about me. You're the only one that I... No, I don't care what anybody thinks about me. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido abençoado, abençoador. O nosso foi maravilhoso. Verdade. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como o Cid falou, o nosso foi maravilhoso, cheio de desafios, coisas novas acontecendo. E foi um final de semana também quando a gente experimentou a nossa fé, né? Mas isso são assuntos futuros. E aí nós vamos começar hoje, continuar hoje com as nossas ferramentas essenciais no casamento, né? Falamos da primeira, que foi Cristo. E hoje vamos continuar com essa brincadeira do Acróstico. Tem hora que o nome foge. Acróstico. É por isso que eu deixo pra você falar. Mas vamos continuar, né? E aí você tinha lançado um desafio, não foi? O desafio da Mariola, que era quem descobrisse a palavrinha começando com A, mandar pra gente. Só uma pessoa mandou, gente, vamos interagir. Mas essa pessoa errou, mandou pra você, não foi? Mandou, né? Foi a Marta. Marta, você errou, Marta. Exatamente, porque a palavrinha que Marta falou, nós nem vamos falar, porque vai ficar pros próximos. Mas uma ferramenta essencial no casamento, que a gente precisa ter, até antes dessa palavrinha que ela falou, Eu falo ou você fala? Você fala. Admiração. O nosso A é de admiração. Mas a admiração, gente, mas como isso, né? A gente acha que a gente casa porque a gente tá namorando, a gente tá, né, sentindo outras coisas. Gente, mas olha só o que eu vou falar com vocês. Antes de vir o amor, a gente admira a pessoa, a gente respeita. E depois vem o amor, né? Então a gente quis falar sobre admiração porque às vezes muitos casamentos estão sendo esfriados porque a admiração já foi embora. É verdade, gente. E faz toda a diferença no relacionamento essa admiração. É claro que tem gente que no começo, eu admiro a beleza, eu admiro o jeito de andar, a inteligência. E é claro que com o relacionamento mais pra frente, com o namoro, o noivado, que sempre a gente conhecia um ao outro, a gente passa a admirar outras coisas. Poxa, a pessoa é trabalhador, Caráter, a pessoa é né? dedicada, tem um caráter, é honesto. Então, essa admiração que a gente tem pela pessoa faz toda a diferença. Dá um molho, meu Deus. Então isso se torna, mais pra frente vai se tornar aquela paixão, mas pelo o que a pessoa é. Isso, A admiração que a gente tem. né? Então são coisas que vêm com o tempo. E é uma ferramenta essencial, porque eu preciso admirar o meu marido. E eu preciso admirar minha esposa. A gente precisa ter esse orgulho. Não, olha, eu admiro, né? Como eu já falei aqui pra muita gente, o quanto eu admiro o Cid com relação a ser um homem, né? Que ele é. Um homem trabalhador. Nós já passamos por vários desafios de desemprego, né? Mas nunca isso me abalou, porque eu conheço o caráter do meu marido. Eu admiro o caráter dele, né? Então, se preciso fosse vender mariola no sinal, alguma coisa pra ele trazer o sustento para casa, eu sei que ele faria. Então, a admiração é algo essencial no casamento, porque isso fortalece o seu sentimento pelo outro, né? E a gente queria falar brevemente de um casal da Bíblia que nós particularmente gostamos muito, é exemplo para a nossa vida. Um casal que pouco se fala deles na Bíblia, mas o pouco deles, às vezes não tem nem um capítulo inteiro deles, mas o pouco deles
foi fundamental para tudo, né? Verdade, nosso casal... Tinha muitos casais pra gente falar um pouquinho, mas foi em comum acordo. De cara, me veio a história de José e Maria. Eu admiro os dois, principalmente na questão da fé, na questão do respeito, porque eu vou falar um pouco do que eu vejo no José, que naquela época a gente estudou e a gente descobriu que, né, naquela época o noivado já tinha um compromisso quase de casamento. Sim. Então, se a noiva fosse pego naquela época grávida, ela poderia até ser apedrejada. Sim. E o José não, ele, para honrar a pessoa da Maria, ele pensou até em separar dela em escondido para poder zelar pela integridade dela. Então, eu admiro muito, mesmo colocando nos dias de hoje. Nossa, e aí? Minha noiva tá grávida, como assim? Até cair a ficha E que do foi do Espírito Espírito Santo. Santo. Hoje em como? dia, com certeza, a história é balela, a pessoa ficaria muito bravo, muito chateado, muito irado, mas não, mesmo com esse emaranhado de sentimentos, ele não, eu vou zelar pela saúde física dela, pela integridade dela, vou separar dela no secreto. E essa história dele é incrível, ele é um homem admirável. E imagina, né? A gente hoje imagina por que Deus escolheu esse casal para gerar o filho dele. Porque como que Maria não deve ter se admirado dele, né? Por isso Maria até às vezes era noiva dele, porque ele foi um humano como a gente é, né? Ele não ia continuar com ela, porque foi como o Cid falou. Imagina, ele ouvir e falar, olha Cid, estou grávida do Espírito Santo. Como assim? Então ele teve o lado dele humano de que não quero mais esse compromisso. Mas o caráter dele, né? Dele querer se separar dela, mas sabendo da gravidade da situação, de como o que poderia acarretar para ela uma separação, ele resolveu fazer em silêncio, né? E então, José mostra, nessa passagem da Bíblia, o quão merecido ele era de ser admirado, né? E Maria? Por que Maria, ela também acarretou esse respeito dele por ela? Porque apesar de tudo, gente, ele respeitou ela. Né? Porque se ele não respeitasse, ele entregaria ela para ser apedrejada. Né? Por que Maria foi escolhida por Deus para gerar o nosso rei? Porque Maria era íntegra, Maria era honrada, Maria tinha um caráter puro, né? Maria, ela, e principalmente, foi como você falou, a fé. Maria, quando o anjo veio falar com ela, né, seja agraciada e tal, você foi escolhido por Deus para gerar o filho dele, aquele que vai vir para tirar o pecado do mundo. Ela, em momento nenhum, ela pensou, mas e o meu noivo? Mas o que as pessoas vão dizer? Porque meu noivo vai ficar comigo? Ela poderia ter pensado. Gente, porque às vezes Deus pede algo pra gente, que a gente, antes de obedecer, a gente pensa em muitas coisas. Senhor, mas se eu fizer isso que Deus está mandando, meu Deus, eu vou desagradar o meu marido. Se eu fizer isso que Deus está mandando, eu vou desagradar um pastor, eu vou desagradar. A gente pensa. E como Maria nos ensina a se entregar para Cristo, para Jesus, para o que Deus está mandando você fazer, sem se preocupar com as outras coisas, porque quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, ele vai dar um jeito em todas as demais coisas. Então a fé que essa mulher tinha era alvo de admiração, né? Então hoje nós queremos trazer pra gente, casados, vamos restaurar a admiração que a gente tinha um pelo outro no começo. Se hoje, depois de 5 anos de casado, ou não sei quantos anos de casado que vocês têm aí, se vocês se olham e não mais se admiram, volte pro início, né, Cid? Reveja alguns conceitos,
Peça a Deus. Isso. Deus, me mostre as qualidades da minha esposa. Porque, Relembre, né? porque Volte ao a gente início. fica olhando só os defeitos. Não, gente. Deus, me mostre as qualidades da minha esposa. Porque se eu estou casado com ela até hoje, ela tem as qualidades dela. Pede para Deus acender aquela lâmpadazinha. Opa, minha esposa ela faz isso com excelência, faz aquilo com excelência, é uma ótima cozinheira, é uma ótima dona de casa, cuida bem dos meus filhos, é honesta, é trabalhadeira, como a gente costuma dizer. Gente, muitas coisas para a gente ter orgulho da nossa esposa. E tem outra, como a gente falou de outras vezes, não só sintam, externem isso, porque faz muita diferença você olhar, igual essa benção aqui, vira e mexe, olha para mim. Às vezes eu me pego ela olhando assim do nada. Foi o que, Cid? Não, aquela atitude que você teve. Cara, eu tenho muito orgulho de você por isso, aquilo, outro. O nosso ego, o nosso espírito se alegra. Então, gente, botem para fora tudo que vocês sentem, faz toda a diferença. Então, eu quero deixar um desafio para vocês aqui, pelo que o Cid está falando. O Cid me deu uma ideia boa. Vamos começar com nós dois aqui. E eu quero que vocês façam isso também em casa, para quem assistiu o vídeo. Olhe para o seu marido, olhe para sua esposa e diga com breves palavras o que você mais admira nele. O que você mais admira nela. Né? Faz isso, sabe por quê? Porque no começo a gente admira, naquele momento da paquera, do namoro, aquele início de casamento, né? Como é fácil você ver o que o outro te atrai com relação à admiração. E às vezes com o passar do tempo, com as coisas da vida, correria, né? Parece que você vai ficando para trás, mas a gente falou uma coisa que é fundamental. A admiração, a gente tem que ser demonstrada. A gente tem que demonstrar o quanto a gente admira o outro, porque isso fortalece o outro. Eu saber que meu marido me admira, isso me fortalece, me dá um gás para seguir em frente e vice-versa, né? Verdade. Então eu vou começar. Cid, admiro muito o homem que você é. Admiro muito você, esse jeito seu, o seu caráter, de você não aceitar injustiça, de você saber falar as coisas na hora certa. E admiro muito, muito, o que mais me encantou em você é o homem trabalhador que você é. Obrigado. É até difícil para mim, gente, falar o que eu mais admiro da minha esposa, porque a minha esposa, é só que eu tô aqui, todo mundo que conhece a gente sabe o quanto sou apaixonado nessa mulher. Então, admiro a sua inteligência, a sua honestidade, a sua dedicação para o seu marido, sua dedicação ao trabalho. Então, é difícil até enumerar, mas saiba que eu admiro a mulher que você é. A mulher que se tornou. Agora é a vez de vocês, né? Falem um pro outro. Não precisa ser muita coisa, não. Fala assim, curto, rápido, mas de coração. Até aquele simples amor, nossa, você é a melhor cozinheira do mundo, eu te admiro por isso, faz diferença. Exatamente. Então, quero deixar pra gente finalizar Salmos 1. Por que Salmo 1? Porque a gente começa admirando o outro pelo caráter. Se vocês perceberam, né? O que eu falei da minha admiração por Cid está envolvido ao caráter dele. E o que ele falou sobre a admiração dele por mim está envolvido no caráter. E como a gente molda o nosso caráter? Fazendo isso daqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que o nosso caráter seja moldado na palavra do Senhor. Amém? Amém. Pai querido, bondoso, obrigado, Pai, mais uma vez pelo privilégio de estar aqui compartilhando o que a gente tem aprendido com os nossos amigos, nossos irmãos. É muito gratificante para a gente saber que a gente está cumprindo o seu ID. E obrigado, Deus, porque o fogo da paixão, o amor, ele é
tem como combustível a admiração que a gente tem um pelo outro. Então isso faz com que se acenda algo que pode ter, não se apagado de vez, mas aquele fogo que pode estar tão baixinho. O vídeo da esposa: poxa, meu amor, te admiro pelo homem que você é. Acredito também que a esposa ouvir do marido: meu amor, eu te admiro pela mulher que você é, pela sua honestidade e tantas outras coisas. Então, Pai, eu quero desejar para os nossos amigos, nossos irmãos, que essa mesma admiração possa ser plantado no coração de cada um, que eles relembrem aquilo que eles admiravam no passado, que com certeza não morreu, está ali, mesmo que quietinho, mas que eles possam relembrar tudo aquilo que eles admiravam na época do namoro, do noivado, que possa ser reacendido nesse momento. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos uma semana abençoada, abençoadora. Na medida do possível, assistam esse vídeo juntinhos. E qualquer coisa que vocês precisarem, façam contato com a gente. Todo mundo aí tem nosso número. Procura a gente. Não vamos deixar só no vídeo que não. Vamos interagir. Já que esse canal a gente não pode ficar mandando mensagem, aquela coisa toda. Falem com a gente. A gente está aqui porque deve é. Saibam que vocês continuam nas nossas orações, né? E que a gente também seja alvo das orações de vocês, né? E estamos orando para que breve a gente possa estar olho no olho, presencial, compartilhando, aprendendo juntos, né, Cris? Com certeza. E só para dar um aviso a vocês, a partir de hoje nós vamos postar os vídeos à noite. Por que à noite? Para aqueles que puderem, vão fazer a sua devocional juntinhos de manhã, antes de ir para o trabalho. Mas a gente sabe também, às vezes, que de manhã é uma correria, né? Um sai no horário para trabalhar, outro sai no outro, criança. Exatamente. Então, nós vamos colocar à noite, porque antes de dormir, vocês podem assistir esse vídeo rapidinho, orar juntos. Quem sabe, né? Vai vir muita coisa boa por aí. Já falamos a letra C, a letra A. Agora vem a letra S. Alguém se habilita? Agora não vou oferecer mariola mais não, porque ninguém tá interagindo com a gente. Quando passarem a interagir mais, a gente pode dar, quem sabe, um saquinho de jujuba. Verdade. Então fiquem todos Beijo, na paz. gente. Fiquem na paz.